Olá, olá. Meu nome é Wander, professor de Educação Física. Essa é mais uma atividade para o mestrado profissional em Educação Física, o ProF. Aqui minha imagem. Vamos falar um pouco sobre a capoeira e a barbárie da sociedade atual. Que tema é esse? O que quer dizer? Negros eram capturados na África de forma violenta. Eram retirados de suas casas. Sofrimento, uma nova realidade. Quanto sofrimento em uma nova região. Eles eram transportados nos navios negreiros ou navios tumbeiros. Nesse navio, muito sofrimento. Muitos morriam nesta viagem árdua. No Brasil, eram vendidos como escravos, eram separados de seus familiares e recebiam novos nomes, sendo inseridos numa nova cultura. Eram escravos. O trabalho era muito pesado. Trabalhavam cortando cana, colhendo algodão, em serviços domésticos, sempre com muitas punições. Quanto trabalho! Formavam então novos grupos, uns ajudando aos outros. Se concentravam em uma região chamada de senzala. Recebiam o básico para se alimentar. Nas fazendas, o trabalho era intenso, muito sofrimento, dor e punições. Mesmo doentes, eram obrigados a produzir do mesmo jeito. Caso não conseguisse, vinham as punições. Uma delas eram as chibatadas nos troncos. Cansados de tanto sofrer, os negros então começam com a resistência, esta que veio de diversas formas. Muitos se suicidavam, não suportavam tanta dor e sofrimento. Muitos tentavam as fugas e muitos começavam a ver e a criar uma resistência em forma de luta corporal. Será que luta é essa, hein? Será que é a capoeira que está nascendo? A cultura africana aqui no Brasil, os negros então, obrigados e forçados a viver num novo ambiente, trazem suas culturas, sendo diversas, na escrita, nos trabalhos de artesanatos, na culinária, na religião, nas danças, nas músicas e no nascimento da capoeira, aqui em território brasileiro. Surgimento do preconceito, racismo e barbárie. Como que surge o preconceito, o racismo e tantas maldades que os negros sofreram? Com a cultura africana no território brasileiro, surgem então alguns conflitos. Destaco que existiam boas pessoas aqui. Tínhamos índios, pessoas de diversas etnias, brancos e agora negros. Algumas pessoas, politicamente ou por outros objetivos, começam a não aceitar a cultura africana, a cultura do negro, e começam a criar ideias e situações diversas que denigriam a imagem do negro, a sua cultura, colocando como se boa parte do que vinha dela era errado. O negro era submisso a outras culturas.
por que isso. Surgimento da capoeira. A capoeira surge em território brasileiro como forma de resistência. Na África, já existiam algumas culturas corporais que se aproximavam da capoeira, mas não era capoeira ainda. Uma delas era o batuque, onde as pessoas se reuniam e praticavam essa modalidade, mas lá o sentido é totalmente diferente. Tem significados de relação de iniciação amorosa entre jovens, né? Os jovens lutavam uns com os outros com o objetivo de conquistar outras jovens. Aqui no Brasil, a capoeira surge com outros significados, e o primeiro é, sem dúvida, a luta pela resistência, por resistência. Os negros estavam cansados de tantos sofrimentos, de mortes, de abusos físicos, psicológicos, de assédio, de preconceito, de racismo, de apagamento de sua cultura, de ser considerados como objeto, de serem considerados como marginais, de estar fora do que seria o certo para a população. Assim, os negros então, buscando, de sua cultura, começam a treinar princípios do batuque e a modificá-los, de criar outros golpes. Mas eles não podiam lutar, não podiam fazer nada. Assim, com muita sabedoria, os negros esconderam a luta dentro de uma dança. Quando os negros estavam lutando e apareciam os feitores ou capitão do mato, ou algum senhor ou coronel, como eram chamados, eles começavam a dançar, a ficar pulando. Por muito tempo, então, a capoeira foi surgindo, nascendo, ganhando força. Quando estavam prontos, a luta começa de verdade. Sobre o nome da capoeira, temos 3 vertentes. Mato Ralo, principal local onde os negros treinavam a capoeira escondido. Cesto que os negros carregavam objetos. Os negros iam para as feiras e levavam vários objetos dentro de algum cesto chamado de capoeira. E também temos a hipótese de uma ave lutadora, que tinha ali movimentos parecidos com o da própria capoeira. Existem várias discussões sobre o nome, mas o que mais importa é o que ela vai fazer e criar. Mato Ralo, cesto ou ave. Nesse contexto de novas criações da luta e da cultura africana, os conflitos aumentaram. Assim, o racismo e as barbáries são praticadas de forma constante e assustadora no Brasil. Se torna importante destacar que não era toda a população brasileira. Índios, brancos, nem todos tinham esses sentimentos de racismo e de preconceito. Os negros tinham o corpo escravizado, mas não a alma. O corpo era obrigado a trabalhar e a sofrer, mas a alma, ser humano cultural, estava viva e foi se fortalecendo cada vez mais, sendo o combustível para lutas intensas e significativas. Cansados de tanto sofrimento e barbaridades, os negros começam a resistir, muitas lutas e fugas. Os negros iam então para as matas. Cachorros e feitores tentavam capturá-los de qualquer forma, vivos ou mortos. Quem conseguia fugir iam para os quilombos.
Homens, mulheres e crianças negras estavam sofrendo em território brasileiro, uma situação de lutas constantes, punições, mutilações, ser considerados como objetos, não ter o mínimo de dignidade e ter a sua cultura apagada, uma situação que não podia mais continuar assim. É sancionada então a Lei Áurea, que liberta os negros da escravidão. Será? Economicamente e politicamente, não era mais interessante a escravidão no Brasil. O que fazer então com essa grande quantidade de pessoas negras no Brasil? Que políticas seriam desenvolvidas para integrar essa população na economia do Brasil? Resposta: nada foi feito. Simplesmente se assinou a lei e colocou os negros, agora livres, entre aspas, nas ruas, sem emprego, sem lar, sem comida. Então, começa outra luta da população negra no Brasil. A luta continuou. Nas ruas, a situação fica bem complicada. Muita dor novamente para a população negra em território brasileiro. Os preconceitos, o racismo e a barbárie, agora de forma diferente, mas a situação ainda é complicada no cenário brasileiro. O que fazer com tanta dor? Os negros então formam as maltas por necessidade. O que eram as maltas? Eram grupos de negros que se uniam para diversos objetivos. Muitos negros se uniram e buscavam formas de sobrevivência, muitas vezes em situações de ilegalidade, que envolvia alguns crimes, como furtos e agressões. O conflito aumenta. A desordem se instaura. O que fazer? Nesse momento, a capoeira ainda estava viva, agora em um novo cenário. Ela era praticada nas ruas e em outros locais. A capoeira continua lutando pelos direitos iguais, por uma vida igualitária para todos os indivíduos. Nesse momento, era praticada por negros e brancos, que também se identificavam com as ideias dos capoeiras, brancos e negros. Proibição da capoeira passou a ser crime por Marechal Deodoro da Fonseca. Como a situação se instaura, conflitos, agressões nas ruas perigosas, mais uma vez a capoeira sofre preconceito e é colocada como ilegal, criminalizando-a. Mas, como disse anteriormente, o corpo do negro foi escravizado, mas não o seu corpo. A luta continuou. Nesse momento de tensão e de sofrimento, a capoeira mais uma vez é treinado escondido. O medo continuava. Em 1930, Mestre Bimba apresenta a capoeira regional para Getúlio Vargas, o então presidente da República. Getúlio Vargas gosta daquela arte, daquela luta, daquela dança, acha interessante. E como presidente, Getúlio Vargas, então, tira a capoeira da ilegalidade e permite que a mesma possa ser treinada dentro de academias. Uma vitória para a capoeira.
Após então a criação da capoeira regional, que é uma capoeira mais rápida, mais forte, mais com vários golpes, Mestre Pastinha oficializa a capoeira Angola em contraposição à capoeira regional. A capoeira Angola resgatando alguns princípios da capoeira mãe, da capoeira original. Então temos duas capoeiras, capoeira Angola e capoeira regional. A cultura negra traz novidades para os brasileiros, para o Brasil. Na culinária, feijoada, quem nunca comeu, acarajé. Na religião, o candomblé, a umbanda, dentre outras. Na dança, na música, samba de roda. Na luta por resistência, a nossa capoeira. A cultura negra muito contribuiu para a identidade do Brasil. A capoeira continuou em crescimento constante, ganhando novos locais, sendo treinada por várias pessoas, sendo treinada por brancos, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos. Tanto a Angola quanto a regional continuam em constante crescimento. Então, a capoeira, roda, são considerados como patrimônio imaterial cultural do Brasil. Mais uma vitória dessa luta, dessa arte, dessa dança. A cultura negra conquista mais uma. Surge então a capoeira contemporânea, que mistura princípios da capoeira Angola e da capoeira regional. Devemos comemorar quanto a isso. Então, surgiram leis que determinam o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Várias leis que determinam ali o porquê tem que ser ensinado. Essas leis são cumpridas? Será que todas as escolas estão ensinando durante todo o ano a cultura africana de forma responsável e ética? A capoeira vem sendo estudada e ganha as escolas. Está presente em várias instituições. Discutem, fazemos leituras, fazemos vídeos, treinamos. A capoeira se torna uma prática pedagógica. A capoeira lutou e continua a lutar por direitos iguais. Todos somos iguais, homens, mulheres, crianças, brancos, negros. A capoeira continua a lutar por respeito. Devemos respeitar a todos, aos mais velhos, às crianças, às mulheres. Ancestralidade. A capoeira ensina através de conhecimentos que ficam na história e que são passados de geração para geração. Direitos religiosos. A capoeira luta para que todos possam exercer a sua fé. Cultura afro-brasileira. A capoeira luta para que a cultura afro-brasileira continue sendo ensinada em todas as escolas. A capoeira continua lutando por equidade entre homens e mulheres. Todos somos iguais e devemos ter os mesmos direitos, meninos e meninas. A capoeira luta, contra a luta, ela está a favor da luta racial, de uma luta entre todas as raças sejam iguais e convivam juntos. A capoeira luta por uma educação antirracista, uma capoeira que luta para que todos sejam ali, respeitados dentro do ambiente escolar e fora dele também. A capoeira mostra que a educação pautada na cultura afro-brasileira deve ser trabalhada, mostrando o porquê e a identidade do Brasil, a relação do Brasil com a cultura africana. A luta da capoeira continua. Um forte abraço e continuaremos na luta constante por direitos iguais e sabedoria.